Ficamos extremamente felizes com a sua presença. Aqui, a nossa missão é aprofundar de maneira descontraída o seu estudo da lição. Conectá-lo ao amor de Deus. Que a gente sirva como instrumento de Cristo para alcançar o seu coração. Seja muito bem-vindo ao podcast Converso. Fala galera, conversos, boa noite, boa tarde ou bom dia, seja o horário que você estiver ouvindo. Que bom que você está aqui conosco mais uma vez em mais um episódio do nosso podcast. E nós já estamos aqui no nosso episódio 12, já estamos na 12ª semana comentando da lição da Escola Sabatina Aliança. E como eu sempre digo, você é muito, mas muito bem-vindo aqui no nosso podcast. E só lembrando você também que se você quiser mandar perguntas, mande nosso e-mail podcastconverso@gmail.com. Não deixe de seguir também o nosso perfil no Instagram, @podcastconverso, e também no YouTube, você que está nos assistindo, você é muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixe o seu joinha, assim como o nosso amigo Cleverson sempre diz, senta o dedo no like, ativa o sininho para receber as notificações e curte e compartilha com seus amigos. Eu também sempre falo que quando você compartilha, você é um instrumento nas mãos de Deus para levar essa mensagem para outras pessoas, tá? E comente aí embaixo, né? De repente de onde você está falando, deixa aí suas impressões, suas sugestões, que é sempre bem-vindo e a gente gosta quando você comenta, tá bom? E também só lembrando você que se você perdeu os episódios passados, você pode acompanhar a gente no último episódio aqui no card, só clicar no card aqui em cima, tá? Você vai ser direcionado aí pro episódio anterior. E também quero já apresentar aqui o nosso convidado dessa noite, pastor Evert Guzman. Pastor, muito obrigado, muito bem-vindo aqui. E apresente-se para nós. Olá, boa noite, Eric. Boa noite a todos. Que alegria poder participar aqui com vocês. O meu nome é Evert, sou natural lá de Santos, São Paulo. E é muito bom poder cumprir o ministério desde o ano passado aqui em Londrina, aqui no Paraná. Beleza, pastor. Você falou que você é de Santos, né? Isso. Litoral aí. Isso, lá em São Paulo. Você surfa ou não, pastor? Olha, eu tentei, mas eu acabei não progredindo aí no surf, né? Entendi. Não, mas tranquilo então, tranquilo. E, pastor, você quer mandar um abraço? Agora a gente vai ter um momento do abraço, importante isso aqui. Antes do momento do abraço, solta a vinheta aí do nosso momento do abraço, né? E, pastor, você tem para alguém que você quer mandar um abraço? Agora é o momento, fica à vontade. Eu quero mandar um abraço, Eric, para os jovens da igreja do Hernani Moura Lima, sobre a coordenação ali da Carol. Ela está com um trabalho muito bonito ali, com escola sabatina, com lição, e especialmente para o Genesi. Ele está estudando a Bíblia, e eu mando um abraço então para a líder jovem lá de Hernani Moura Lima nessa noite, e também para o Genesi, ou no momento que todos forem ouvir essa programação. Bacana, é isso aí, Genesi, um grande abraço aqui também da nossa galera do podcast. E eu também não posso deixar de mandar um abraço para o nosso amigo Cleverson, lembrando que, assim como nós falamos no episódio passado, o Cleverson está passando por alguns momentos ali de momentos difíceis, né, com a família e nesse contexto que a gente vive da pandemia. Então, já continuar pedindo oração, né, pelo Cleverson e pela família. E também mandar um grande abraço pro nosso amigo Ale Garcia. O Alessandro é um dos que ficam por trás aqui nos bastidores também, cuidando de todo o nosso podcast. E assim, ontem eu encontrei o Alessandro, lembra que ele estava viajando na semana passada, né? Estava lá pro Maranhão. Encontrei ele ontem, mas ele já viajou também de novo e agora está lá em Gramado. Então, Ale, se você estiver em Gramado, não se esqueça de trazer nossa lembrancinha aqui para toda a galera do podcast, beleza? E um grande abraço para você e toda a família. E também um grande abraço para todos os ouvintes aqui do nosso podcast. Muito bom que vocês estão sempre com a gente. E é isso aí, galera. Só lembrando também que semana passada, né, nós falamos aí da lição da aliança e do santuário. Foi um assunto bem legal
estivemos aqui com o nosso amigo Eliseu, né? Então a gente entendeu um pouquinho do que era o santuário de Deus aqui que foi construído, né? Qual que era o significado do santuário com a aliança que Deus fez com o povo. Então foi um assunto bem legal. E não se esqueça, se você perdeu esse episódio, volte no episódio anterior, né? Seja aí no YouTube ou nas plataformas de podcast, aí no Deezer, no Spotify, e acompanhe todos os nossos episódios. E se você está caindo de paraquedas neste episódio 12, tem mais 11 episódios para você assistir e estar por dentro da lição, beleza? Sem mais delongas, Pastor Everett Guzman, falando nisso, Guzman, qual que é a origem do Guzman aí? O meu pai, Eric, é boliviano, nascido lá em Cochabamba, então o meu sobrenome ele tem uma origem, vamos dizer assim, uma origem latina, né? Seria Guzmán, mas em português não se utiliza, né? Fica Guzman. Então o meu pai é boliviano, a minha mãe é brasileira, então eu sou uma misturinha. Uma mistura, entendi. Mas você prefere que fala Guzman ou Guzman? Guzman. Guzman, então tá bom, então vou ficar no Guzman mesmo. Muito bem, sem mais longas então, Pastor Everett, vamos falar um pouquinho da lição aqui. E eu queria já começar perguntando, pastor, para você o seguinte: em algum momento assim da sua história aí, pastor, você já foi corrigido pela sua mãe ou pelo seu pai? Já foi disciplinado ali, digamos, por eles? Há muitas vezes, né? Mas eu me recordo de uma bem significativa. Eu nasci na cidade de Santos. Lá, Santos é dividido por canais, né? Que desembocam ali nas praias, né? Um grande jardim ali, turístico, inclusive. E eu sempre vivi lá em Santos, na Avenida Epitácio Pessoa, 555. E eu tinha muitos amigos ali no prédio, né? Edifício Bambuí, e um deles era o Breno. E a gente gostava de brincar ali quando criança, de soldadinhos, bonequinhos. E um dia eu cheguei em casa com alguns bonequinhos que não eram meus. E ali deu então certeza. A minha mãe percebeu o que estava acontecendo, né? E ela teve uma conversa amorosa, mas muito firme comigo. E ela falou assim: Everett, agora você vai lá e você vai tocar a campainha, vai falar com o Breno, vai pedir perdão para ele e vai dizer o que você fez. E, nossa, eu gelei naquele dia, mas eu sou grato a Deus, porque eu tive que enfrentar aquela situação, toquei a campainha, falei com a mãe dele, chamei ele, e aí eu falei assim: Breno, olha, me perdoa, eu peguei, é seu, eu estou devolvendo aqui. E eu creio que aquela conversa firme que a minha mãe teve comigo, né, foi muito importante, porque hoje isso traria muitas consequências para uma pessoa adulta, né? E fez muito bem para mim naquele momento, né? Claro, teve outras ocasiões também mais fortes do que essa, mas eu sou grato a Deus por esses momentos. Mas tinha alguma cinta, um chinelo assim nas correções ou não? Em relação, a minha mãe sempre era mais, quando era necessário, usava o chinelo. Quando chegava o assunto com meu pai, claro, ele foi educado de uma forma que muitas vezes envolvia essa questão, né, da cinta. Eu cheguei já a apanhar com a cinta, vamos dizer assim. Quem nunca levou uma cintada, né? Mas foi até um momento da vida ali, talvez 10, 11 anos, e depois não foi mais necessário, graças a Deus, né? Mas eu era bem levado, mas eu agradeço o meu pai por ter me disciplinado quando necessário, no momento certo, e hoje eu creio que sou um adulto responsável, maduro e consciente, muitas vezes de possíveis consequências, né? De pessoas de atos, né? Então hoje a gente tem a cabeça do lugar, e olhando bem, eu achava meu pai muito duro, na verdade, quando eu era mais novo, né? Às vezes eu não entendia muitas das atitudes dele, e hoje, como profissional, como cristão, como pai, como um ser humano, eu agradeço a Deus, porque tudo aquilo que Ele fez por mim, claro, recheado de amor, hoje eu vejo os benefícios disso, né, na minha vida pessoal. Olha que legal. É isso aí, galera. Então, se você
se você é jovem e ainda leva uma cintada, né, que você entenda que isso vai servir para o seu bem, né? Mas por que a gente está falando disso? Por que fez essa pergunta, né? Porque a lição dessa semana, ela vai falar, o título da lição aí, né? É sobre amor e disciplina. E assim, a gente vai conversar aqui nesse episódio, né? Qual que é a relação da disciplina com a aliança de Deus, né? O que tem a ver essa questão aí com a aliança, né? Eu estava lembrando aqui agora também, que foi no momento em que eu estava na casa da minha avó, pastor. Aí ela me deu alguns doces, né? A casa da minha avó era na frente da minha casa ali no interior de São Paulo. E ela me deu alguns doces, enchi a mão de doce assim. E ela falou assim, eu tava sem camiseta, já era meia-noite, descalço. E eu era terrível também, né? Minha avó falou assim, ó, não corre porque você vai cair, vai machucar e vai ser pior. Então vai tranquilo. Mas eu não vi, né? Então foi assim, minha situação foi o contrário, eu não aceitei a correção. Não deu outra. Saí da casa da minha avó, era só atravessar a rua. No que eu fui atravessar a rua, tropecei. E com a mão cheia de doce, né? Perto todo o controle. Ixi, capotei, minhas costas tudo sangrando. Aí depois fiquei pensando, né? Se eu tivesse ouvido a minha avó, não teria acontecido isso, né? E é interessante que muitas vezes a gente percebe que na Bíblia, né? Qual que é a concepção que às vezes as pessoas têm da Bíblia? O Deus do Novo Testamento é um Deus de graça, é um Deus de amor, é um Deus assim que aceita, que perdoa, que ama. E as pessoas têm a impressão que o Deus do Antigo Testamento é um Deus tirano, é um Deus vingativo, é um Deus ali que era autoritário, né? Não sei. Qual que é a sua percepção, pastor, dentro desse tema aí? Deus do Antigo Testamento era um Deus tirano ou não? A palavra de Deus nos diz em Malaquias capítulo 3, versículo 6, que Deus ele não muda. Uhum. Hebreus capítulo 13 também diz no versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, é o mesmo será para sempre, né? Então, quando nós falamos da divindade, Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são eternos, sempre existiram. O livro de João, capítulo 1, versículo 1 a 3, diz que é por meio do Filho que foram criadas todas as coisas. Então, o mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. Também. O mesmo Deus do Antigo é o Deus do Novo. E o caráter de Deus, ele é muito claro na Bíblia, seja Deus o Pai, o Filho ou o Espírito Santo. Por exemplo, 1 João 4,8 diz assim, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, é propósito do inimigo de Deus, desde o céu, quando ele se rebelou contra a lei, contra o Senhor, obscurecer o caráter de amor de Deus. Uhum. E é tarefa, então, do plano da salvação, especialmente como revelado por meio do Filho, esclarecer o verdadeiro caráter de Deus, um Deus de amor. Então, quando olhamos para Cristo, nós vemos o caráter de Deus de amor, que é revelado no Antigo Testamento. Por exemplo, o Novo Testamento fala uma declaração muito linda do caráter de Cristo, do caráter de Deus, né? Quando a gente olha lá, por exemplo, João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Uhum. Então ali nos mostra o amor de Deus. E o Antigo Testamento também fala do amor de Deus. Por exemplo, quando Moisés ele está ali no Monte Sinai com o Senhor, naquele contexto do livro de Êxodo, o Senhor, Deus se revela a Moisés ali em Êxodo 34, versículos 6 e 7, né? E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado.
Então, o João 3,16 do Antigo Testamento, nós poderíamos dizer que é Êxodo 34, 6 e 7, que mostra o caráter de amor de Deus. E a gente poderia aqui falar de Jonas, né? Quando Jonas está lá debaixo daquela árvore que se seca. O Senhor é um Deus compassivo, um Deus longânimo, né? Então, aqui está a beleza da Bíblia e do Evangelho, que é revelar de Gênesis a Apocalipse o caráter de amor de Deus. Agora, o que muitas pessoas, na verdade, têm dúvidas é como lidar com o amor e a disciplina, né? E é tarefa da educação, é tarefa do Evangelho, é tarefa da aliança bíblica linkar esses dois conceitos com esse caráter de amor de Deus. Perfeito. A palavra que a gente vai trabalhar bastante aqui é a palavra disciplina, né, pastor? Você já deu aí, já entrou nessa palavra, né? E só para trazer o conceito aqui da palavra disciplina, né? Que assim, aqui a gente não vai trabalhar bem o conceito da disciplina, assim, de você. De uma certa forma e também não é, né? Porque a gente fala assim, é uma pessoa disciplinada, né? Uma pessoa que faz tudo certinho assim. Mas também é nesse sentido, porque disciplina é o quê? É a obediência ao conjunto de regras e normas que estão estabelecidas por determinado grupo, né? Também pode se referir ao cumprimento de responsabilidades específicas de cada pessoa, né? Aqui pegando o conceito assim do dicionário, né? E assim, interessante que Levítico 26, até a lição ela traz esses dois pontos, né? Levítico 26 e também Deuteronômio 28. O que a Bíblia traz nesses dois livros, né, e capítulos? Traz aqui bênçãos e maldições, né, decorrentes ali da aliança, né, mas decorrentes não do que, igual você comentou, né, do caráter de Deus, de quem é Deus, mas decorrentes da resposta deles diante da aliança, né, se era de obediência ou não, né? E se a gente for analisar aqui, por exemplo, Levítico 26, né? Tem ali as bênçãos e tal, né? Então, se vocês se andarem os meus estatutos, verso 3, né? Guardarem os meus mandamentos e cumprir tal, e fala das bênçãos. E aí depois, lá a partir do verso 14 até o final, fala ali dos castigos, né? Quando a gente entende isso aqui, Deus que está castigando, o castigo é de Deus, ou a gente pode entender isso como consequência aí das escolhas? Assim? É muito interessante esse conceito das bênçãos e das maldições da aliança, e eu gosto de ilustrar com o exemplo de Ló. Em um determinado momento, Ló e Abraão tiveram que fazer uma escolha. Sim. E Abraão deu a oportunidade de Ló escolher o seu sobrinho. E ele escolheu um lugar para morar que era um lugar fértil, o Jordão, e ali estava Sodoma, Gomorra. E ele não calculou ali os prejuízos dos problemas que ele poderia enfrentar naquela região próspera, mas uma região ímpia. E naquele momento, Ló, ele troca muitas vezes todo aquele aspecto de uma educação, de uma correção da família, e deixou a família crescer livremente, né? E ali nós vemos algumas consequências do problema de Ló. Ele perdeu a esposa, conseguiu salvar 2 filhas, mas perdeu outra parte da sua família, tudo devido a esses problemas. E o que diz, por exemplo, aqui as bênçãos decorrentes da obediência e da desobediência? Eu vou dar um exemplo de Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, versículo 3. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. E Deuteronômio 28, versículo 16. Maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Muitas pessoas pensam assim, bom, se eu morar na cidade, eu vou me perder. Se eu morar no campo, eu vou me salvar. Tudo depende da fidelidade ao Senhor. Uma pessoa pode morar no meio do mato. Se ela transgredir a aliança de Deus, se ela viver longe do Senhor, se ela viver de forma contrária à palavra, existirão consequências dessa atitude na vida familiar dela, na vida espiritual.
por outro lado, se Deus chamou uma pessoa para viver, evangelizar num grande centro urbano, mas ele for fiel ao pacto, à palavra, aos mandamentos de Deus, o Senhor vai capacitá-lo, assim como capacitou José no Egito, Daniel na Babilônia. Agora, é fato que existem muitas bênçãos que vêm de nós sermos fiéis ao Senhor. Família fiel, uma família feliz. Então, por exemplo, um jovem que ele toma a decisão de ser fiel, né, ao seu pai e à sua mãe, ele vai obedecer o pai e a mãe que vê. Ele vai estar aprendendo a obedecer a Deus que não vê. Um marido que aprende a ser fiel à sua esposa, é fiel à sua esposa no casamento, ele vai ter muitas bênçãos, filhos saudáveis emocionalmente, uma esposa com saúde. Agora, quando a gente pensa assim, olha, as consequências da desobediência, então no contexto do povo de Israel, os animais que invadiriam ali a cidade, o problema da colheita, teriam problemas na colheita, a guerra, os inimigos, e a pior de todas era o exílio babilônico. Mas mesmo nessas consequências, havia um propósito, e o propósito de Deus era redimir, era restaurar, era trazer as pessoas de volta para o caminho. Então, mesmo as maldições da aliança, como descritas em Levítico 26 e Deuteronômio 28, tinham um aspecto redentivo. Por exemplo, Adão, quando ele desobedeceu a aliança, olha, Adão, do suor do rosto comerás o teu pão. Olha, é complicado ter estresse, é complicado você trabalhar, se cansar. Agora, esse cansaço, esses espinhos, né, dos cardos e abrolhos, é uma maldição? Eu não diria, o trabalho é uma bênção. Então, mesmo o cansaço do trabalho, ele se torna uma bênção que me faz permanecer firme no caminho de Deus. Agora, ociosidade, sim, é porta para o vício, né? Então vai. Então, eu diria assim que essas maldições decorrentes da desobediência seriam consequências do afastamento da aliança. No entanto, ainda são uma maneira de Deus ele intervir, de maneira que nós possamos despertar e voltar para o caminho de Deus. Olha que interessante então, né? Então, assim, a gente pode entender que isso é decorrente das escolhas que a gente faz diante da aliança com Deus, né? Exatamente. E se a gente for ver, é o assunto que a gente estava estudando desde as lições passadas, né? Que é sempre a experiência que eu tenho com a aliança de Deus, com Deus, né? Se eu respondo de maneira, digamos assim, obediente ou não, e isso gera essas consequências, né? Na verdade, são advertências de Deus, né? E você sabe, Eric, que muitas pessoas não têm tolerância a uma consequência. Por exemplo, eu fui pastor numa cidade chamada, uma cidade de Santa Catarina, não vou mencionar o nome aqui, mas eu me recordo de uma jovem que ela acabou engravidando fora de um contexto de um casamento. E quando isso ocorre, ela tem duas opções. A primeira, tentar esconder, tentar um aborto. E ao longo do meu ministério, grande parte dos grandes traumas que muitas mulheres têm é de terem tido um aborto. Ok? Então vamos lá. Ter um filho não é uma bênção. Sim. Por mais que muitas vezes foi num contexto não tão legal, se a pessoa ela reconhece, conversa com os pais, aquilo que pode ter sido um problema numa fase da vida que ela não está preparada, pode se tornar uma grande bênção na vida dela, no futuro dela. E no final, o que diz o Salmo 139, né? Deus nos viu a substância ali ainda informe. Nos seus dias foram escritos os nossos dias. Então Deus ele tem um plano. Então quando a gente está sofrendo alguma provação, ou quando a gente precisa passar por uma disciplina, por um problema, a gente não deveria esconder, se rebelar contra Deus. Em humildade de coração, a gente deveria dizer assim: Senhor, obrigado. Porque às vezes eu posso até repetir de ano hoje para poder me tornar um melhor aluno amanhã.
Eu posso, de repente, tirar uma nota 4 e perder um privilégio dos meus pais hoje, mas amanhã eu me torno um adolescente, um jovem mais responsável, né? Então, as próprias consequências podem ser vistas como redentivas e uma grande bênção para o nosso crescimento. E isso a gente percebe que faz parte do caráter de Deus, né? A questão da redenção. Porque é interessante que, se a gente terminar de ler Levítico 26, né? No verso 40, Deus fala assim, ó, mas se confessarem a sua iniquidade, né, e a iniquidade de seus pais e tudo mais, aí no verso 42 Deus fala assim, ó, então me lembrarei da minha aliança com Jacó e tal. Verso 45, antes por amor deles me lembrarei da aliança, né? Então assim, por mais que tenha essas consequências que a gente vê como pesado, como algo negativo, assim, ainda assim, todas essas consequências e tudo que a gente passa na vida aí de provações, né? Na verdade, Deus ele tem um propósito, né? Com toda essa disciplina que Deus tem conosco, né? Eu admiro muito a minha sogra. Ela é uma argentina chamada Nancy Vabec dos Santos. E ela é uma mulher que ama muito. Pensa numa pessoa, minha sogra, que ama muito. Mas, meu amigo, ela é educadora, às vezes ela chama-me, quando ela me chama no quarto, quero falar com você, no telefone. Ou às vezes a minha esposa, as minhas meninas. Às vezes ela vem e ela é assertiva, ela conversa, mas ela nos ama tanto, mas às vezes ela dá umas bordoadas bem dadas assim. Na hora dói assim. Só que depois a gente pensa assim, nossa, obrigado, né? Obrigado por essa instrução, por essa orientação. E infelizmente hoje, Eric, muitas pessoas não enxergam o benefício de uma instrução, de uma correção, de uma disciplina. E é por isso que hoje existem tantos problemas sociais. Por exemplo, um filho que não é instruído de que se atravessar a rua sem, né, vai ter problemas, né? Uma pessoa que não aprende a esperar, né? Uma hora de uma refeição, por exemplo. Então tem a hora do almoço, meio-dia. A gente ensina as meninas lá em casa, olha, não come antes do almoço, aguarda, espera o almoço, aprenda a esperar. Então, na vida existem muitas consequências, e se a pessoa não aprende a saber que as consequências dos nossos atos podem ser boas ou ruins, aí a pessoa tem uma limitação financeira, ela não vai aceitar, ela vai querer roubar, por exemplo, e aí vai acabar num presídio, não é? Ela não tem determinado objeto que gostaria de ter, e se não vai economizar, vai roubar, vai ter problemas. Então a vida, ela não é tão simples. Então, graças a Deus, quando a gente tem alguém que pode estar ao nosso lado para nos dar amor, mas também para disciplinar. E né? Hebreus 12, ele fala justamente disso. Sim. É o nosso verso aí, né, para quem está acompanhando. É o verso chave aí dessa nossa semana, né? Vai falar justamente aí sobre essa questão da... É interessante que Hebreus, ele não é um livro. Hebreus, ele é um sermão. O livro de Hebreus, capítulo 13, ele fala justamente isso, né? Lá no versículo 22. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação. Hebreus é uma palavra de exortação. Tem um conteúdo teológico, e depois o apóstolo Paulo, né, vem com uma parte prática. E aqui em Hebreus 12, ele apresenta, olha, o nosso modelo é Cristo. E quando a gente olha Cristo, ele passou por provas, por disciplinas. E aí Paulo vem para uma parte prática. Então, não desanime quando você passa por uma provação. E ele diz assim, olha para o Pai. O filho que é amado, o pai que ama o filho, ele disciplina o seu filho. E se ele não é disciplinado, é porque ele não é amado. Não é? Então, muitas vezes, um filho está à espera de um pai que dê amor, mas dê também ali disciplina. Né? E ali tem vários versículos de Hebreus 12, do versículo 4 até o 12. Eu destaco, por exemplo, o versículo 5. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama,
O versículo 7, e para a disciplina que perseverais, né? Versículo 8, mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo vocês não são filhos, sois bastardos. Versículo 10, pois eles nos corrigiam, falando dos pais, né? Do pai espiritual, por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, o próprio livro de Hebreus vai falar que não está contrário ao caráter de Deus a disciplina. Perfeito. E muito menos contrário ao caráter de um pai que ama. Ou seja, se não há disciplina e correção no relacionamento de pai e filho, não existe amor também, educação. Não existe paternidade, não existe amor, não existe religião, não existe aliança. Sim. Eu me lembro que quando eu treinava karatê, né, o meu professor ali, ele era bem rígido, assim, né, bem bravo e tal. E ele sempre falava assim, ó, se eu tô corrigindo vocês, é porque eu amo vocês, eu quero que vocês melhorem. Né? Exatamente. Porque sempre quando a gente fazia um movimento errado ali, ele pegava no pé, eu chegava em casa, mas né, fica pegando no pé, né? Ele não gosta de mim, não é possível, né? E aí quando ele sempre falava isso, né? E aí depois de um tempo, né, que eu comecei a me destacar assim, eu fiquei pensando, né? Eu falei, puxa, se não fosse por toda a correção que ele me fez ali nos treinamentos e tudo mais, né? Eu não teria chegado onde cheguei, né? Então, assim, foi pra me treinar, pra me capacitar, né? E tem uma frase que eu sempre carrego, que é uma frase que eu vi que é assim, ó. Quanto mais você sua no treinamento, né? Menos você sangra no campo de batalha. Interessante. E se a gente for parar pra pensar na nossa vida também, assim, né? Quanto mais a gente vê as provações, a gente encara aquilo como não como algo ruim, né, ou como algo que vai fazer mal pra gente, mas se a gente encara isso como algo que está nos preparando para algo lá na frente, né, para fortalecer, né, a gente passa a ver as coisas com outros olhos, né? Exatamente. E é interessante que essa palavra disciplina, em português, paideia, né, ela ocorre algumas vezes no texto bíblico. Em Efésios 6,4, uma referência dos pais para com os filhos, mas é uma palavra que é utilizada também no contexto do livro de Timóteo, e o que eu achei muito interessante ali em 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3, ele está no contexto do tempo do fim. Qual Perfeito. é o antídoto para... Porque um dos sinais da segunda vinda de Cristo é justamente esta vida sem aliança, sem compromisso. 2 Timóteo 3, 1-5 vai falar que nos últimos dias o ser humano seria avarento, jactancioso, desobediente aos pais, sem amor, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. E qual seria o antídoto, então, para essa corrupção geral? E aí o apóstolo Paulo fala a respeito de Timóteo, né, um jovem pastor, mas que foi educado pela sua avó Lloyd, a sua mãe Eunice, pessoas cristãs. E o apóstolo Paulo fala então do benefício da palavra como uma forma de corrigir, de instruir, não Perfeito. é? Então, eu destaco aqui 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então, Deus ele utiliza os pais, Deus ele utiliza também, dentro do seu plano de salvação, da sua aliança, líderes espirituais, a igreja, e também utiliza de maneira muito especial a palavra. A palavra de Deus, né? Quando a gente tem comunhão com a palavra, e a gente abre o coração para a palavra, cada manhã a gente vai entender aqui, primeiro, quem Deus é, o caráter de Deus, Deus de amor, o que Ele faz por mim, qual é a minha resposta a esse Deus. E muitas vezes a própria palavra, ela vai nos disciplinar, a própria palavra, ela vai nos corrigir. Com qual propósito? Desenvolvimento do caráter. Qual propósito? Restauração
espiritual, né? Uhum. E depois tem um aspecto em relação à igreja também, que vamos ver se em algum momento dá para a gente tocar, que eu acho que é importante também, porque muitas pessoas não compreendem que muitas vezes Deus utiliza a igreja para disciplinar, né? Então, quando uma pessoa erra num contexto da igreja, então a Bíblia fala ali, Mateus 18, né? Primeiro você tenta trabalhar de forma individual, vai tu, fala com teu irmão. E se ele te ouvir, você já ganhou, ele já ouviu aquela disciplina, aquela instrução de forma particular. E tem todo um processo, né? Porque se não ouvir também, né? Mas muitas vezes não é suficiente, daí diz assim, olha, chama uma testemunha, e muitas vezes está ali o pai, a mãe, muitas vezes um ancião, né? Muitas vezes um outro jovem, né? Então vai lá, tenta trabalhar, e se ouvir, ocorreu a disciplina ali, redimiu, acabou. Mas muitas vezes, Eric, é necessário dizer a igreja. E muitas vezes, aí que muitos não compreendem. Uhum. Mas por que, se Deus me ama, por que eu tenho que passar muitas vezes por uma disciplina? Então, toda disciplina ela é redentiva, né? É interessante que, assim, a gente já está meio que encaminhando para o final, né? Nosso tempo, por causa do nosso tempo aqui. Mas eu acho que quando a gente recebe a disciplina, né, seja de alguém, a gente tem que ter em mente sempre que se a gente está querendo fazer a vontade de Deus, Deus vai usar pessoas igual você falou, né, pastor? Pessoas, igreja e tudo mais. Mas o importante a gente não é a gente perguntar por que estou passando por isso, mas é para que estou passando por isso, né? Porque igual você colocou, né, que Deus ele tem sempre um propósito com a disciplina em nossa vida, né? Ou seja, Deus ele está disciplinando a gente, está lapidando a gente para algo, né? Não é os porquês assim, né? Mas ele tem um propósito na nossa vida, né? Crescer dói, Eric, e desenvolver o caráter é um processo que envolve amor e orientação, amor e instrução, amor e correção. E se do ponto de vista paterno é assim, do ponto de vista de preparo do caráter para o céu, o que a palavra diz? Bem-aventurado quando a gente passar por uma provação, sabendo que muitas vezes a provação produz o quê? Perseverança. Perfeito. O próprio livro de Apocalipse, né, o próprio livro de 2 Timóteo fala por que da disciplina, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. E perfeição não é sem pecado, mas é crescimento, né? Perfeitamente habilitado para toda boa obra. E Apocalipse capítulo 3 tem um verso tremendo aqui no contexto da igreja de Laodiceia, no versículo 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. A grande tristeza é que muitas pessoas passam pela disciplina, mas se rebelam contra o caráter de Deus, contra os pais, e não aproveitam para uma oportunidade de reflexão, de arrependimento, de mudança de rota, né? Até porque Deus ele sempre quer a pessoa de volta, né? Exatamente. Sempre Deus usa a disciplina ali para de alguma forma fazer com que a pessoa pense ali no que fez, se arrependa e que volta para Deus, porque assim é aí que está a grande sacada, né? Exatamente. É que a gente trabalha as coisas muito assim terrenas, né? Quando na verdade a gente tinha que entender que a gente tem um propósito assim muito além das coisas aqui da Terra, né? E aí, como a gente está chegando no final, eu quero colocar aqui um último verso para você que está passando por algum momento de dificuldade na vida, por algum momento de provação, que você fica perguntando por quê tudo isso, né? Romanos 8, 28, ele fala assim, ó: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Ou seja, se eu estou passando por provações, entenda que essa provação, ela vai servir, ela é para o bem daqueles que amam a Deus, né? Ou seja, a gente ama a Deus, está passando por provação, aquilo vai ser para o meu bem. E aí a grande sacada também desse verso está aqui, ó, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ou seja, Deus ele tem um propósito, né? Sabe, Eric, a gente realmente é muito bom depender de Deus, crer que Deus nos ama e que mesmo nos momentos difíceis Ele tem um propósito. Eu tive contato com uma história e essa história falava de um filho de um rico fazendeiro e esse fazendeiro tinha um servo e certa vez esse fazendeiro deu um cavalo para o seu filho, né? E o servo falou
para o filho: e aí, foi bom ou ruim o seu filho ter recebido esse cavalo, né? E o fazendeiro falou assim: olha, se é bom ou não, nós vamos saber. É bom, foi muito bom. Só que acontece, aquele filho um dia estava cavalgando, ele caiu, se quebrou, e aí o servo foi lá para o fazendeiro e falou assim: olha, eu realmente acho que realmente não foi uma boa ideia. Olha aí, se ele não tivesse ganhado o cavalo, não teria caído e se quebrado. E o pai dele falou assim: olha, se é bom ou não, eu não sei, mas houve uma grande guerra e pelo motivo dele estar quebrado, aquele menino, ele não precisou ir para a guerra onde muitos perderam a vida, né? E daí aquele servo refletiu e falou assim: realmente foi melhor então ele ter ganhado o cavalo, ter se machucado, não ter ido para a guerra, enfim. A gente não sabe o nosso futuro, Eric, mas uma coisa nós sabemos, que Deus nos ama. Perfeito. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E ao convivermos com um pensamento positivo, né, que Deus nos ama e que a disciplina é para o nosso bem, nós vamos ser cristãos, filhos, jovens e adultos maduros, né, sabendo lidar bem com a situação. Maravilha, maravilha. Pastor Evert, que conversa boa nós tivemos aqui sobre esse assunto aí de amor e disciplina, entendendo que Deus, ele é um Deus de amor de Gênesis a Apocalipse, né? E para você que está em casa, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia aqui no nosso podcast. Pastor Evert, muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite. E estamos juntos aí sempre. E quero deixar o último verso para você que está em casa, carregue isso no seu coração. Romanos 8,18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Que você que está em casa, cada um de vocês carregue esse verso no coração, seja aí por qual provação, por qual disciplina você está passando. Não se preocupe, porque Deus ele tem algo muito maior e melhor preparado para cada um de nós. É isso aí, galera. Muito obrigado por mais um episódio juntos. Não se esqueça de compartilhar esse episódio, de seguir a gente lá no Instagram, @podcastconverso. E também no YouTube, de se inscrever, sentar o dedo no like, de compartilhar com os amigos, comentar, curtir, enfim. Faça tudo o que você puder aí no YouTube e esteja conosco sempre, esperando vocês no próximo episódio. E é isso aí. Pastor Evert, mais uma vez, obrigado. Valeu. Tamo junto. Valeu, pessoal. É nóis.